Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal Estudo Divino. Guarde o sábado, que é um dia santo. Retornamos com a nossa série Os 10 Mandamentos. Queremos deixar o link na descrição deste vídeo de todos os outros episódios, do primeiro ao 10º mandamento, descrito em Êxodo 20, para entendermos o que Deus nos orientou para o nosso próprio bem através das leis. Lembrando que com isso não quero fazer com que ninguém volte a cumprir as obras da lei, as quais muitas delas nem nos edificam mais, são de outros tempos, para outros povos. Hoje vivemos em Cristo. Porém, os 10 mandamentos de Deus é algo que nos ajuda muito a entender qual é o caminho até Cristo. Hoje falaremos sobre o sábado, que era um episódio que estava faltando na nossa série. Primeiramente, vamos entender o sábado. O sábado é citado pela primeira vez lá na criação de tudo. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Mas há uma pergunta a se fazer: Deus se cansou? Claro que não. Porém, Deus precisava dar ordem na sua criação, e perfeito como ele é, viu a necessidade de haver mais um dia, não apenas para criar assim, como ele poderia ter criado um 8º ou um 9º, mas porque ele estava dando ordem aos dias, ordem para os tempos, ordem para o universo em volta do mundo. Vou dar um exemplo. Você sabia que o tempo de transição das fases da Lua é de 7 dias? É isto mesmo. Da Lua nova para a Lua crescente, nós temos 7 dias. Da Lua crescente para a Lua cheia, sua próxima fase, são 7 dias, e assim sucessivamente. Nisto, Deus criou o tempo baseado na rotação dos astros, da Terra e até mesmo do Sol. Isso é comprovado pelos estudos científicos atuais. O tempo que a Terra leva para dar uma volta inteira em si mesma, ou seja, 360 graus, é de 24 horas. Isto dá um dia. O tempo que a Lua leva para mudar de fase são 7 dias. Isto é uma semana. O tempo que a Lua leva para passar por todas as suas fases é de aproximadamente 30 dias, o que se equivale a um mês. O tempo aproximado que a Terra demora para dar uma volta inteira ao redor do Sol é de um ano. Perceberam como tudo que Deus faz é perfeito? Deus descansou no 7º dia para dar ordem nos tempos na sua criação. Ordem não no sentido de faça isso, mas no sentido de ordenar, organizar, estruturar. Dentro da lei dada a Moisés, ficou assim estipulado que haveria um dia de descanso a cada 6 para o homem. E esse dia não poderia ser outro senão o sábado, dia que o Senhor Deus descansou. E assim, o sábado foi o primeiro dia aparentemente que recebeu uma nomenclatura. O 7º dia passou a se chamar Shabat, isto no idioma aramaico, que quer dizer descanso, cessação, repouso. Sábado é uma tradução de Shabat para a nossa língua. Quando Deus diz para santificar o sábado, no meu entender, é separar o sábado dos demais dias da semana, pois assim Deus o fez na criação do mundo. Deus entregou a lei com o intuito de colocar ordem social entre o povo, para que pudessem ter um dia para descansar de seus trabalhos, para se dedicar ao Deus Santíssimo, para poder ir ao templo. E isso vemos na história do povo judeu e até mesmo no Novo Testamento. Vejam algumas passagens em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Em Atos 18, verso 4, diz assim: E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 13, 43 e 44. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte,
ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mostrando que eles se reuniam com judeus nos sábados, porque assim era o costume do povo judeu, do povo de Israel. Ainda em Atos 17, versos 1 e 2, diz: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Se você acompanhar algumas outras passagens em Atos dos Apóstolos, de ministrações de Paulo e outros apóstolos, vão ver que o sábado não era destacado. Nisto tudo, vemos exatamente o que o Senhor Jesus nos afirmou. Em Marcos 2, verso 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para que o homem pudesse ter benefícios, descansasse, e não o contrário. Jesus sempre enfrentava críticas dos fariseus e mestres da lei por conta do sábado, porque curava, porque deixava seus discípulos trabalhar, entre outras circunstâncias. Mas sempre tinha uma palavra da verdade em seus lábios para ensinar. Em Mateus 12:8 ele diz: porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Portanto, irmãos, chegamos à conclusão de que o dia de sábado não pode ser maior do que as coisas do reino de Deus, senão podemos ser legalistas ou até mesmo escravos da lei. Se deseja observar este dia, como os judeus assim faziam, que o faça, mas para Deus, com amor e com respeito, e jamais para ser justificado perante essa lei. Não seja escravo nem servo do sábado, mas sim de Jesus. Não julgue também quem não guarda o sábado. Quem não guarda o sábado, guarda outro dia ou até mesmo não guarda dia nenhum, também não deve julgar os nossos irmãos que querem guardar o sábado, pois para Deus o fazem. Na verdade, como a ordem de dias foi nos dada para respeitar um dia de descanso, independentemente do dia, para o nosso bem deveríamos descansar pelo menos um dia na semana. Não para ser justificados por Deus, mas para o nosso próprio bem na terra. Quem trabalha o tempo todo acaba contraindo muitos problemas e doenças psicológicas, às vezes até crônicas. Deus quer que vivamos bem nesta terra e em paz, sem ansiedades, sem correria e com tempo para dedicar a Deus e ao nosso próximo. Paulo se deparou exatamente com o mesmo problema assim que ele saiu para levar o evangelho como o Senhor tinha ordenado, e tinha uma palavra sóbria na sua boca. Colossenses 2, versos 16 e 17, ele fala: não fiquem se julgando pelo comer ou pelo beber, por causa dos dias de festa de vocês, ou pela lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Prestou atenção que Paulo diz que não devemos nos julgar por causa dos sábados, mas existe apenas um sábado, que é o 7º dia. Para mim, Paulo quis dizer que não devemos nos julgar pelos dias de descanso, pelos dias que escolhemos para descansar. Eu, particularmente, acredito que se há um dia do Senhor, como João descreve lá em Apocalipse capítulo 1, esse dia é o sábado, porque não pode ser mudado o fato de que Deus descansou lá no passado no 7º dia. Este dia, o sábado, o dia de descanso, foi estipulado por Deus porque ele descansou no 7º dia. Não poderia ser mudado por outro dia. Mas infelizmente hoje em dia nós temos muitas diretrizes e regras, até mesmo de governos, que nos fazem descansar em outros dias. No caso, o domingo. Para mim isso não nos faz melhor nem pior diante de Deus. É apenas um dia que nós vamos estar descansando. Mas o que me incomoda de verdade
é terem mudado a verdade de Deus, que o dia que ele descansou foi o sábado, e colocado no domingo, sob pretexto de que o Senhor ressuscitou num domingo, ou seja, num primeiro dia da semana. O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo não muda a condição de Deus ter descansado no sétimo dia lá na criação. Isso que me chateia nisso tudo. A verdade a respeito do ato de Deus. Isto me incomoda um pouco. Mas com relação ao nosso ato de descansar no domingo, eu acredito que Deus não se aborrece por isso. Deus te abençoe e assista os outros episódios da nossa série Os 10 Mandamentos.